Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a maravilhosa graça e a doce paz de Jesus estejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 83. Salmo de número 83. Nós estamos, irmãos, hoje encerrando a série, terminando a série sobre os Salmos de Asaf. Salmo de número 83. Eu farei a leitura desse salmo, peço que os irmãos acompanhem com atenção, salmo de número 83. Diz-nos assim o salmista: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os hagarenos. Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira do Quison. Os quais pereceram em Etor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os teus nobres como Oreb, como Zeeb, e os teus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Vamos ler juntos, irmãos, este último versículo? Leiamos. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Pai celestial, nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra que foi lida, esse texto, ó Deus, que foi escrito há tantos e tantos anos atrás. Nós cremos que a Tua palavra é viva, eficaz, inspirada, inerrante, suficiente, eficiente. E nós pedimos que agora, através do agir do Teu Espírito Santo, o Senhor, ó Deus, esteja aplicando a Tua preciosa palavra a cada coração. Daqueles que aqui estão, ó Deus, daqueles que ouvirão essa mensagem, quem sabe em épocas tão diferentes, ó Deus, mas que a Tua palavra fale a cada coração, acima de tudo para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Por Cristo nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, nós estivemos no domingo passado participando do DIP, o Dia da Igreja Perseguida. E para não causar constrangimento, eu não vou perguntar quem foi que, ao longo da semana, continuou orando pelos nossos irmãos perseguidos. Nós falamos sobre a importância da intercessão. No domingo passado, nós intercedemos por irmãos nossos que padecem perseguições. Irmãos nossos, por exemplo, como oramos em favor dos nossos irmãos lá na Coreia do Norte, que sofrem grandemente, grande perseguição. Quantos irmãos nossos estão presos, estão em campos de trabalho forçado, estão sendo torturados por amor a Cristo. E no domingo passado nós oramos em favor daqueles nossos irmãos e falamos sobre a importância de continuarmos orando por eles. Mas como eu disse, para não constranger ninguém, eu não vou pedir que levante a mão aqueles que continuaram orando por nossos irmãos perseguidos. Mas é bem possível que você, ao longo da semana, não tenha intercedido por aqueles nossos irmãos perseguidos, por tantos outros que estão sofrendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, no fundo, nós ainda lutamos contra o nosso egoísmo
e porque, por vezes, nós temos olhado apenas para as nossas próprias necessidades. É interessante quando nós lemos lá em Tiago 4, aliás, epístola que temos estudado nos pequenos grupos, não chegamos ainda no capítulo 4, nos pequenos grupos, mas lá no capítulo 4, Tiago passa a mostrar algo muito importante. Tiago passa a mostrar que o nosso problema, não está fora. Ele diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? O nosso problema não está fora, o nosso problema está dentro. E Tiago passa a mostrar para aqueles nossos irmãos do passado e para nós hoje, que nós temos um grande problema, nós nos amamos muito. E então, no verso 3 do capítulo 4, Tiago diz, pedis e não recebeis. E ele explica por quê. Porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Irmãos, por vezes a nossa vida de oração tem revelado o nosso egoísmo. Não que seja errado clamarmos em nosso favor, não que seja errado pedirmos a Deus, colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Não, isso é bíblico. Jesus nos ensina a orar, pedindo o pão de cada dia. Então devemos sim, como Pedro ensina, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Agora, o que por vezes percebemos tristemente é que a nossa vida de oração não passa de pedidos e mais pedidos em nosso próprio favor. E às vezes, irmãos, não pedimos por coisas justas, não pedimos por coisas que revelam a nossa preocupação com a glória do Senhor. Pedimos coisas apenas que nos agradam. Agimos como aquele tipo de criança mimada que diz eu quero, e vê um brinquedo, ou vê um doce, ou seja lá o que for, e ela só olha para aquele seu desejo, e que por vezes é um desejo puramente egoísta, e ficam ali esperneando e fazendo birra. Quantas vezes, meus irmãos, temos agido assim diante do Senhor? Ao invés de olharmos para o que tem acontecido ao nosso redor, coisas tão sérias e tão terríveis, nós apenas estamos olhando, como diz uma expressão popular, para o nosso próprio umbigo. Nós apenas olhamos para as nossas próprias necessidades. E às vezes nem são necessidades, coisas de fato justas, coisas básicas, mas às vezes eu quero um celular melhor. Senhor, agora eu quero um carro melhor. Senhor, olha aí a minha aparência. E ficamos, meus irmãos, tomados por uma preocupação egoísta, mesquinha, por causa de coisas tão pequenas, enquanto tantos irmãos nossos estão sofrendo grande perseguição. Eu até depois, reestudando esse salmo, eu pensei, eu não precisava nem ter mudado o texto do domingo passado. Eu poderia ter pregado justamente esse salmo e seria muito coerente e se encaixaria perfeitamente no que nós estávamos fazendo domingo passado, que é participando do dia da igreja perseguida. Sabe por quê? Porque aqui nesse salmo nós temos um clamor de Asaf, ou como bem explicou o pastor Rosivaldo quando expôs aqui o Salmo 80, dos filhos de Asaf. Uma oração em que o salmista clama, mas não porque ele está preocupado com a sua própria vida simplesmente, mas ele está preocupado com a glória do Senhor. Uma oração, meus irmãos, não mesquinha, não egoísta, não pequena no sentido de olhar apenas para si mesmo, mas uma oração que contempla a glória do próprio Deus. Nos textos que nós lemos ao longo do culto, bem selecionados pelo nosso irmão Cleiton, nós vimos orações, clamores em favor da glória do Senhor, em favor de justiça. Mas a pergunta fica, é assim, meus irmãos, que nós temos orado? Com qual causa você mais tem se preocupado? Com causas pequenas, que envolvem apenas você, que envolvem apenas a sua aparência, a sua saúde, o seu bem-estar, o seu conforto? O que tem revelado a sua vida de oração? Uma preocupação muito grande pelo seu conforto? Ou tem revelado uma preocupação com a glória de Deus e o bem do seu povo? Asaf, meus irmãos, aqui neste salmo, ele mostra que ele está preocupado com a glória do Senhor. O salmista clama ao Senhor, advoga a minha causa por causa da tua causa. Muito bem expressou o pastor Alexandre Mendes, do Sacha, quando ele expôs esse salmo, em 2014, lá na sua igreja em São José dos Campos,
que o salmista está clamando ao Senhor porque ele está preocupado com a causa maior. Qual é a causa maior, meus irmãos? A causa maior não tem a ver simplesmente com a sua vida. A causa maior, o mundo não gira em torno de você. Deus não existe por sua causa, é o contrário. Nós existimos para o Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor e para Ele, para a glória dEle. Então pare de olhar para Deus como uma espécie de Papai Noel, a um ser que existe, uma espécie de gênio da lâmpada, um ser que existe para satisfazer os seus desejos, não. Deus não existe para satisfazer os nossos desejos, que por vezes são egoístas, mesquinhos, tacanhos. Deus, meus irmãos, nós existimos para a glória daquele que criou todas as coisas, daquele que existe desde sempre, daquele que merece ser louvado, como nós lemos ainda há pouco no Salmo. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Irmãos queridos, ao olharmos para este salmo, nós aprendemos que existe uma causa maior, muito maior. Nós aprendemos que, à semelhança do salmista, nós devemos olhar além. Nós devemos, meus irmãos, como fizemos no domingo passado, olhar para aqueles que estão padecendo, para aqueles que estão sofrendo, olhar, meus irmãos, para o fato que existem inimigos, pessoas que odeiam o Senhor, e como foi muito falado no domingo passado, lembrando das palavras de Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que odiou primeiro a mim. Então a pergunta que fica é, você confia no Senhor? O que você anseia? Precisamos entender, queridos, que a causa divina na história é que nos encoraja, que nos educa e sustenta a orar diante das injustiças sofridas. O Salmo 83 é escrito num contexto de opressão nacional. Alguns comentaristas bíblicos, eles apontam para um período na história em que inimigos fizeram uma coalizão, lá em 2 Crônicas 20, onde o povo de Deus, sob a liderança de Josafá, é ameaçado por uma coalizão de exércitos. 3 povos se unem contra o povo de Deus. E com qual objetivo? Destruir o povo de Deus. Como diz aqui o salmista, usa a expressão riscar o povo de Deus da terra, riscar o nome de Israel da terra. E por que eles queriam isso? Não é porque eles simplesmente não iam com a cara daquele povo, é porque eles odiavam o Deus de Israel. Não sabemos se foi exatamente nesse contexto, e não importa qual contexto exato o salmo foi escrito, mas o fato é que o salmista está falando de perseguição. O salmista está falando de inimigos de Deus, que por serem inimigos de Deus, são inimigos do povo de Deus. E o salmista aqui, meus irmãos, ele clama. Esse salmo, queridos, não é um grito de vingança, mas é um salmo que ora para que o Senhor retribua de acordo com os inimigos do Senhor. É um salmo, meus irmãos, que expressa, neste salmo, o salmista expressa o seu desejo não por vingança, mas por justiça. Não pela glória de Israel, mas para a glória de Deus. É um salmo que ora, meus irmãos, buscando esta justiça, porque Deus é justo e zeloso pelo seu nome, porque a causa de Israel, o qual o salmista ora, é, na verdade, a causa de Deus. Mais uma vez eu pergunto, a causa pela qual você tem orado é a causa do Senhor? Você tem conseguido contemplar uma causa maior além dos seus desejos, que por vezes são até mesquinhos e egoístas? Você tem conseguido enxergar, por exemplo, como o mundo que é contra o Senhor tem se levantado contra Deus e contra o povo de Deus? Você tem percebido, por exemplo, como leis têm sido feitas contrárias à palavra de Deus, contra Deus e contra o povo de Deus? Hoje à tarde eu acessei rapidamente a internet e estava ali, acompanha ao vivo a parada do orgulho gay. Você já percebeu como a imprensa, como o mundo das artes, como o jornalismo, de forma geral também, tem promovido mais causas antibíblicas, anti-Deus, do que causas a favor do Senhor? Você já percebeu como o governo do nosso país tem sido atacado por ser um governo contra o aborto, a favor da família? Você já percebeu, meus irmãos, como este mundo é contrário às coisas de Deus? E por vezes você está preocupado com um celular novo, você está preocupado com a sua aparência, você está preocupado apenas com a sua saúde. E veja, não estou dizendo que algumas dessas preocupações não sejam justas. Estou dizendo que por vezes nós só conseguimos olhar para as nossas próprias necessidades. Ignoramos quase que por completo o fato de que existem irmãos nossos padecendo severa perseguição e tortura.
e ficamos preocupados apenas quando nos dá uma indisposição, quem sabe estomacal, uma dor de cabeça, e corremos para Deus dizendo: Senhor, me ajuda porque eu não posso sofrer. Mais uma vez, continua a pergunta: por qual causa você tem de fato orado? Pensando na glória do Senhor ou pensando no seu comodismo? O Salmo 83 é um salmo de alguém que observa a vinda dos ímpios, que são instrumentos da disciplina do Senhor. Percebam uma coisa: nós não estamos falando de coisas que aconteceram por acaso. Nós não estamos falando de inimigos que, por um descuido do Senhor, resolveram atacar o povo de Deus. Nós estamos falando, meus irmãos, de acontecimentos que só aconteceram porque o Deus Todo-Poderoso, soberano, aquele que, como nós lemos ainda há pouco, que reina, aquele que dirige a história, permitiu. E você pode perguntar: mas por que será que Deus permitiu inimigos contra o seu próprio povo? Por que será que Deus, por vezes, até levantou inimigos contra o seu próprio povo? Acaso não ama o Senhor o seu povo? Acaso descuidou o Senhor do seu povo? Acaso tem prazer o Senhor no sofrimento do seu povo? Não, de forma alguma. Pelo contrário, Ele é um Deus tão zeloso, Ele é um Pai tão cuidadoso e amoroso, que quando o filho, quando o seu povo está se desviando, está pecando contra Ele, Ele irá, por amor, disciplinar. E quantas vezes, queridos amigos e irmãos, o Senhor, pelo seu cuidado e amor para com o seu povo, Ele levantou povos inimigos para disciplinar o seu povo. E sabe o que é curioso e maravilhoso, irmãos? Que este mesmo Deus, que em sua soberania, cuidado e amor e providência com o seu povo, permite sofrimento para o seu povo, Ele é o Deus misericordioso e gracioso, que ouve a oração do seu povo, que quando está sofrendo indisciplina, ora ao Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor os escuta e os livra e os abençoa. Sim, meus irmãos, é este o contexto do Salmo. O salmista está orando diante de uma coalizão de inimigos, diante, meus irmãos, de um perigo real, por causa, inclusive, do próprio pecado do povo. O salmista está clamando ao Senhor, confiado no Senhor. O salmista clama a misericórdia do Senhor, porque ele está ciente da grande causa. Ele sabe que Deus está criando uma história. E, queridos irmãos, ele sabe que o Senhor é o centro em que a glória do nome dele irá ser proclamada entre as nações. Então ore, mas ore acima de tudo com o propósito de que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, não o seu nome, não em termos apenas de ter uma vida com mais conforto. Ore para que o nome do Senhor seja glorificado. Ore, meus irmãos, para que Deus faça justiça por causa dele mesmo. É para isso então, meus irmãos, e para isso que Deus escolheu um povo e cuida do seu povo, porque está nos planos do Senhor. O salmista está antenado com a causa divina. E o que podemos aprender aqui, meus irmãos, a respeito da confiança no Senhor? Como é que podemos confiar no Senhor em meio a grandes perseguições? E vejam, eu não creio que a nossa igreja esteja sofrendo um pouco sequer do que o povo de Deus estava sofrendo naqueles dias. Mas ainda, queridos, que seja numa proporção ainda bem menor, como podemos confiar no Senhor em meio a essas dificuldades, em meio às perseguições? Como? O que é confiar no Senhor em meio a circunstâncias muito desfavoráveis? Em primeiro lugar, confiar no Senhor nos leva a invocar ousadamente a ação do Senhor. Eu e você precisamos confiar no Senhor e orar. Precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor, porque isso nos leva a invocar com ousadia a ação do Senhor. Percebam como o salmista começa o salmo. Ó Deus, não te cales. Em meio a circunstâncias desfavoráveis, meus irmãos, a confiança tem a cara de alguém que clama ousadamente. Ele ora de uma forma ousada, mas não desrespeitosa. Ele diz assim: ó Deus, não te cales. Ele está pedindo, apelando para o Senhor agir. O salmista ora de forma ousada. Ele está dizendo: Senhor, faça alguma coisa. Senhor, veja o que está acontecendo e age, Senhor. Ousadia não é desrespeito, mas por crença na justiça do Senhor. Ele não está orando de forma desrespeitosa, mas porque ele cria na justiça do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção, quando nesta série dos Salmos de Asaf, nós pudemos expor o Salmo de número 75, onde o nosso irmão Cleiton, ele
mostrou ali, ele expôs corretamente como o Senhor é um Deus de justiça. E lá no Salmo 75, nos versos 1 e 2, o salmista diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Sabe, irmãos queridos, o que o salmista tem em mente? A justiça do Senhor. E ao contemplar a santidade, a justiça, a glória do Senhor, ele diz: Senhor, age. O salmista não ora por desejar conforto, ele não ora porque ele quer simplesmente uma vida mais confortável, ele ora para que Deus seja glorificado, ele ora para que ao fazer justiça o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado e o povo do Senhor possa testemunhar do cuidado do Senhor. O salmista ora com ousadia porque ele acreditava que Deus é fiel à sua aliança. Lá no Salmo 74, no versículo de número 20, o salmista diz assim: considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. O salmista apela para a aliança do Senhor, o salmista apela para a fidelidade do Senhor, e ele então ora com confiança: age, Senhor, ó Deus, não te cales. Sabe por quê? Porque eu creio, Senhor, na tua aliança, eu creio na tua fidelidade, e o Senhor será glorificado. Ah, meus irmãos, devemos orar com confiança em favor dos que sofrem, em favor, como nós fizemos no domingo passado, em favor dos nossos irmãos lá na Coreia do Norte. Sabendo, queridos, que o sofrimento que eles passam é por causa do Senhor, sabendo que o que aquelas pessoas fazem contra eles é porque elas odeiam o Senhor e odeiam a palavra do Senhor, e Deus deve ser glorificado através do livramento, do cuidado do Senhor. Então, irmãos queridos, precisamos orar com confiança. Vejam só, na continuação dos Salmos, ele diz: os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Percebam, meus irmãos, o salmista nem ao menos diz os nossos inimigos. Ele está orando dizendo: Senhor, esses inimigos são nossos, porque são os teus inimigos. Eles estão se alvoroçando, eles odeiam o Senhor e eles levantam a cabeça. Irmãos, nós precisamos olhar para a causa maior. Existem inimigos do Senhor que odeiam o Senhor. Não é que eles não gostem de nós, é porque eles odeiam o Senhor e por isso eles odeiam a igreja do Senhor. O salmista diz no verso 3: tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Agora pensem comigo, o que aconteceria se esses inimigos de fato conseguissem riscar o nome de Israel? O que aconteceria se eles conseguissem destruir o povo de Deus? Isso seria, meus irmãos, aparentemente, uma vitória contra Deus. E é por isso que o salmista, ao contemplar esta causa maior, ele está dizendo: Senhor, eles estão contra a vontade do Senhor, eles estão contra o povo do Senhor porque eles são contra o Senhor, eles odeiam o povo do Senhor porque eles odeiam ao Senhor, mas Senhor, não te cales. Meus irmãos, é esse o desejo do salmista. Vejam a partir do verso 5: pois tramam concordemente e firmam aliança. Ele não diz contra o teu povo, ele diz contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Está dizendo: Senhor, quantos povos, povos que não amam o Senhor, povos que afrontam ao Senhor, povos que são contrários ao Senhor, povos que odeiam o Senhor, eles querem destruir o povo do Senhor. Mas com confiança no Senhor ele ora, com confiança no poder do Senhor ele clama. Irmãos, é preciso confiar no Senhor, e a confiança no Senhor nos leva a orar com ousadia, não com covardia, não com falta de fé, mas com ousadia.
Você tem orado com ousadia ao Senhor? Você tem orado com confiança no Senhor, mas não olhando para a sua causa, olhando para a causa maior, olhando para a glória de Deus, olhando para Jesus Cristo, vendo o que esses inimigos fazem contra o Senhor, vendo o que as pessoas, o que muitos inimigos hoje fazem contra o Senhor, contra a igreja do Senhor por causa do Senhor. Você tem orado com ousadia, clamando para Deus agir? Se você não tem feito, ore. Ore para que Deus faça justiça, porque é o nome do Senhor, meus irmãos, que está sendo ofendido, que está sendo, meus irmãos, vilipendiado, que está sendo, meus irmãos, por vezes difamado pelos inimigos. Mas, em segundo lugar, ao olharmos nos versos 9 a 12, nós vemos que a confiança ela é construída pelas ações passadas do Senhor. Primeiro o salmista, ele olha para o caráter do Senhor. Primeiro o salmista olha para os atributos de Deus e ora com confiança, com ousadia. Mas ele também ora com confiança no Senhor, olhando para as ações do Senhor do passado. Vejam o que ele diz no verso de número 9 em diante. Faze-lhes como fizeste a Midian. Além de chegar então ousadamente ao Senhor, confiado no caráter do Senhor, o salmista constrói a sua confiança no Senhor através das ações passadas do Senhor. E dentre muitas ações que o salmista poderia descrever, lembrar, ele traz à memória pelo menos duas delas que estão lá em Juízes. Primeiro, vocês veem aí que o salmista usa a palavra Midian. Ele fala dos midianitas. Isso está lá em Juízes capítulo 7. Vejam, meus irmãos, que ele vai... Eu não vou ler aqui o texto, depois os irmãos podem ler para compreender melhor, pelo menos os versos 19 a 25, lá de Juízes capítulo 7. Mas o salmista mostra como Deus livrou-os dos midianitas usados para disciplinar Israel. Deus havia levantado os midianitas para disciplinar o seu próprio povo. E o que o povo faz? Clama ao Senhor. E Deus dá livramento ao seu povo, daqueles que Deus mesmo havia levantado para disciplinar o seu povo. O que nós vemos, meus irmãos, é misericórdia em meio à justiça. Deus é um Deus justo, sim, isso é um dos atributos de Deus. Ele é o Deus justo. Deus não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado, e não vai tolerar o pecado no meio do seu povo, e vai fazer justiça e vai corrigir o seu povo. Mas sabe o que é maravilhoso? Que o mesmo Deus que é justo, um dos outros atributos do Senhor é que Ele é misericordioso. Não tente, nunca faça isso, anular um dos atributos de Deus por causa de um outro atributo. O mesmo Deus que é santo, o mesmo Deus que é justo, o mesmo Deus que se ira, é o Deus que é misericordioso e que é amor. Então não veja Deus também como uma espécie de Papai Noel. A Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor, posso viver de qualquer jeito. Não, o mesmo Deus que é amor e é bom e é benigno, Ele é o Deus justo e santo e Ele não tolera o pecado, Ele vai disciplinar aqueles que pertencem a Ele. E o que nós vemos agora aqui, o salmista fazendo, é se lembrando como Deus agiu com misericórdia em meio à justiça, lá livrando o seu povo dos midianitas. Como foi interessante, meus irmãos, como é interessante ler lá no livro dos Juízes, como Deus age com misericórdia em meio à injustiça. E se o futuro de Israel parecia incerto, o passado da nação era um testemunho marcante do poder de Deus para protegê-los. É por isso, meus irmãos, que ele lembra-se da vitória de Gideão sobre o povo de Midian, né? O qual, liderado pelos príncipes, e ele cita aqui Oreb, Zeeb, e pelos reis Zeba e Zalmuna, teve baixas na ordem de 120 mil soldados, está lá em Juízes 8, versículo 10. Tudo isso fez Deus utilizando apenas 300 israelitas, sob o comando de um homem chamado Gideão, na proporção de um israelita para 400 inimigos. Como pode um homem contra 400? Essa era a proporção? Foi o agir do Senhor. Deus agindo com misericórdia em meio à justiça. O povo de Deus merecia o sofrimento? Merecia, precisava, eu vou além, precisava da disciplina. Mas quando o povo está sofrendo e clama ao Senhor, Deus age com misericórdia. Sabe que isso nos ensina, meus irmãos? Por vezes nós pecamos e sofremos as consequências do nosso pecado. E não devemos nessa situação dizer, Senhor, eu estou merecendo, então que o Senhor, olha, pode disciplinar mais.
Não é errado você dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoe. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Davi havia reconhecido que o seu sofrimento era por causa do pecado. Ele escreve o Salmo 32 e ele relata o quanto ele sofreu por não confessar o pecado. Ele relata a mão do Senhor que pesava dia e noite sobre ele. Ao escrever o Salmo 51, ele pede perdão ao Senhor. E ele busca, meus irmãos, ele busca a alegria da salvação que ele havia perdido. Ele busca, meus irmãos, a misericórdia e a graça do Senhor, mesmo sabendo que ele não merecia as bênçãos do Senhor, mesmo sabendo que ele não merecia o perdão do Senhor, mesmo sabendo que ele não merecia o livramento do Senhor. Davi ora. E assim nós devemos fazer. Aqui, meus queridos, o salmista está ensinando isso. Devemos, queridos irmãos, orar confiadamente no Senhor, olhando para as obras do Senhor no passado. Além de citar aqui Midian, veja comigo novamente o texto aqui do Salmo 83, no verso 9, ele cita também Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisson. Esta, meus irmãos, é uma outra citação, é uma segunda citação, uma segunda grande vitória de Deus por meio do comando de Débora e Baraque. Débora Deus havia levantado como juíza também, e Baraque contra Jabim, que era rei de Canaã, baseado lá em Hazor, está lá em Juízes capítulo 4. E contra o seu general, Sísera era um general. Apesar de o livro de Juízes citar a derrota de Jabim, a morte de Sísera, nas mãos de Jael, o local da derrota do exército cananita só é informado no próprio Salmo 83. No verso 10 ele fala da cidade de Endor. E por que Deus faz isso? Porque o povo merecia? Não. Porque o povo estava sofrendo merecidamente, necessariamente, por causa dos pecados, mas Deus age com misericórdia. Irmãos, podemos orar com confiança ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que age com misericórdia em meio à justiça. Então não é errado clamarmos ao Senhor em meio ao sofrimento, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Então a confiança, ela é construída pelas ações passadas do Senhor. Você tem trazido à memória o que o Senhor já fez? Você tem trazido à memória quem Deus é? Você tem trazido à memória o quanto Deus cuidou do seu povo até aqui? E é o Deus que não permitiu que o seu povo tivesse o nome riscado. É o Deus que não permitiu que Israel fosse riscado da terra. É o Deus que continuará sustentando o teu povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Você pode orar com confiança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, meus irmãos, não podemos nos enganar achando que as coisas vão melhorar. Pelo que nós vemos nas Escrituras, as coisas ainda vão piorar. Nós estamos apenas no início dos princípios das dores. O povo de Deus, segundo as Escrituras, vai ser grandemente perseguido. Mas uma coisa nós podemos ter por certo: aquele que é o Senhor do seu povo, o Deus do seu povo, não permitirá que os inimigos destruam o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com Ele mesmo, com a sua glória, com a sua justiça. Então ore com confiança, ore por aqueles que sofrem, ore pensando na causa maior. Mas em terceiro e último lugar, irmãos queridos, nós aprendemos que a confiança no Senhor, ela é exercida em petições aliadas com os planos do Senhor. Mais uma vez, nós não devemos orar de forma egoísta, olhando apenas a nossa causa que é menor. Nós devemos olhar para a causa maior e orar conforme a vontade do Senhor, na confiança naquele que é o Deus soberano. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor. Vejam, nós vimos até o versículo nós vimos o verso de número 10, e até o verso 12 ele vai pedindo, vai colocando, as situações que aconteceram. Agora veja a partir do verso 13. Deus meu, olha o que ele clama ao Senhor em relação aos inimigos: faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade, amedronta-os com o teu vendaval, enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor,
és o Altíssimo sobre toda a terra. O salmista não está carregado de vingança, porque aqueles inimigos fizeram algo contra ele pessoalmente. Mas ele está carregado de um desejo pela glória do Senhor. E ele clama para que aqueles inimigos fossem humilhados, fossem derrotados, para que reconheçam que o Senhor é o Altíssimo. Queridos, por vezes nossas orações não têm resposta, como eu já citei Tiago 4,3, porque nós oramos não pela causa maior, mas nós pedimos mal, para esbanjarmos os nossos prazeres. Por vezes, meus irmãos, a nossa oração não tem resposta, porque somos egoístas e não oramos com o propósito da glória do Senhor. Agora vejam, o salmista roga ao Senhor que frustre os desígnios dos inimigos. Ele está dizendo, Senhor, envergonha os inimigos. Sabe por quê? Porque ao envergonhar os inimigos, o nome do Senhor é exaltado. Lembram-se, meus irmãos, como aconteceu no passado, como Deus fez isso através de Elias, como Deus fez isso, meus irmãos, quando nós lemos lá, por exemplo, no livro de Daniel, quando um homem que se achava um Deus, Nabucodonosor, rei do grande império da Babilônia, aquele sujeito se achava um Deus, e olhava para os jardins que ele construiu para ele mesmo, e ele via glória para ele mesmo, e Deus havia já avisado, e Daniel havia avisado o rei, ó rei, mude de atitude, mas Nabucodonosor não muda de atitude. E de acordo com a revelação do Senhor, se ele não mudasse de atitude, ele seria destituído do seu reino, ele seria humilhado, ele iria morar, iria viver no campo, iria se tornar como um animal. E de fato, aquilo acontece. É interessante que aquele homem que se achava um Deus, ele é humilhado pelo Senhor. E então nos diz o texto lá de Daniel que ele reconhece quem é Deus. E ele então é restaurado, tem o seu reino restaurado. E sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele convoca um clamor, ou ele convoca um louvor mundial em favor do único e verdadeiro Deus. Irmãos, quando os inimigos do Senhor são humilhados, o Senhor é exaltado. Quando aqueles que se acham deuses e de fato são contrários ao Deus único e verdadeiro, são humilhados, o Senhor é exaltado. E como é maravilhoso ver quando aqueles que antes eram contra o Senhor, antes que eram contrários ao Senhor e queriam a glória para si, depois de humilhados, reconhecem que só existe um Deus e glorificam e louvam esse Deus. Nós devemos orar por isso, para que o Senhor quebre os inimigos, para que o Senhor humilhe os inimigos, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como eu disse, nós precisamos olhar para a causa maior. Como você tem orado? Você tem intercedido para que Deus seja glorificado? Você tem intercedido em favor daqueles que sofrem, não simplesmente porque eles sofrem ou por eles, mas para que Deus seja glorificado no livramento daqueles que sofrem? Você tem intercedido para que os inimigos do Senhor sejam humilhados, sejam envergonhados, para que Deus seja exaltado? Faça isso. Como eu disse, no domingo passado, nós oramos em favor daqueles nossos irmãos que perecem, nós não podemos deixar de fazer isso. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus 13. Eu não citei este texto domingo passado, mas eu quero citar agora, porque está bem dentro deste salmo, Hebreus 13. O autor aos Hebreus, ele diz algo interessante, como eu disse, se encaixa no que nós falamos no domingo passado e se encaixa agora. Hebreus 13, ele diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolherão anjos. Agora veja bem o verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Irmãos, se nós tivéssemos verdadeira compaixão daqueles que sofrem, como nossos irmãos lá na Coreia do Norte, nós teríamos passado a semana inteira
orando pelos nossos irmãos. Se nós estivéssemos vivendo como o autor de Hebreus diz, lembrando daqueles que estão encarcerados, perseguidos, como se nós estivéssemos sofrendo com eles, como se fôssemos nós mesmos os maltratados, nós estaríamos muito menos preocupados com a nossa saúde aqui, com uma unha encravada, com querendo simplesmente um celular melhor, simplesmente um conforto maior, estaríamos clamando, olhando para a causa maior. Que você possa investigar de fato o seu coração, vendo se você tem sido muito egoísta, mesquinho, ou se você tem de fato olhado para a causa maior. Que as suas orações reflitam um amor de fato maior para Deus, um amor para com o seu próximo como a você mesmo, e que você esteja preocupado acima de tudo com a glória do Senhor. Não, o mundo não é sobre nós, não é para nós, é para a glória de Deus. Que a sua vida seja para a glória de Deus, e que você possa orar com confiança ao Senhor, acima de tudo, para que Deus seja glorificado.